Boa noite a todos. Oficialmente, nós estamos gravando a nossa aula de hoje, tá? Dando continuidade ao tema impedância. Vamos falar do circuito, de como resolver um circuito RC e um circuito RLC. Mas antes, vamos só revisar, de forma que é bem importante revisar, tá certo? Simplificando aqui para a gente trabalhar, e eu não vou utilizar números complexos, vou utilizar uma matemáticazinha bem transparente aí para vocês usarem aí no dia a dia, se forem necessário. Então, quando nós estudamos o circuito RL, semana passada, nós vimos que podemos construir com os valores das impedâncias, né, na verdade, da resistência, da reatância indutiva e da própria impedância, um triângulo aqui, que eu estou chamando ele de triângulo das impedâncias. Ok? Nesse triângulo das impedâncias, eu gosto de ressaltar que ele se assemelha muito ao triângulo das potências, onde, nesse eixo horizontal aqui, ó, teremos sempre o valor de R, ou seja, o resistor, o valor da resistência, está sempre nesse eixo horizontal. Enquanto que a reatância indutiva ou capacitiva vai estar sempre no eixo vertical. E a impedância será sempre esse lado maior, como a gente vê que forma um triângulo retângulo, a impedância será sempre a hipotenusa desse triângulo retângulo. Observem que, de posse desse conhecimento, pessoal, vejam, é uma maneira de você fixar esta equação para uso futuro, né, se for necessário, que, ora, se esse triângulo das impedâncias forma um triângulo retângulo, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa, ou seja, o quadrado da impedância, no caso aqui do triângulo das impedâncias, vai ser igual ao quadrado da resistência mais o quadrado da reatância indutiva. Ou seja, eu posso calcular a impedância usando essa matemática aqui. Z igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais XL ao quadrado. Ok? Então, vejam como fica simples. Eu posso calcular a impedância a partir do valor de R e a partir do valor de XL eu acho a impedância do meu circuito. Lembrando que, importante ressaltar, pessoal, que quando nós trabalhamos em corrente alternada, eu diria para vocês que é incorreto falar, ó, a resistência daquele cabo ali. O correto seria sempre falarmos da impedância do cabo. Por quê? O cabo vai ter a resistência própria do fio e vai ter, ao circular a corrente por ele, campos magnéticos e campos elétricos, o que dá a ele características indutivas e capacitivas. Então, sempre, ou pelo menos o correto, deveria ser, ao nos referirmos a um circuito de corrente alternada, falarmos a impedância desse motor, a impedância desse cabo, a impedância desse circuito, tá? Porque esses três elementos vão estar presentes. O que é que acontece, como eu falei para vocês? Em muitos casos, para simplificar, e também porque, se nós fôssemos utilizar essas expressões para resolver todos os problemas, a gente muitas vezes estaria dando um tiro de canhão para matar uma mosca. Por quê? Porque em alguns sistemas, como instalação elétrica predial, ou pequenos circuitos elétricos industriais, a participação da parte indutiva e capacitiva do cabo ou do circuito era pequena. E aí eu desprezo e trato só com a resistência. Mas, dependendo do tamanho do circuito, esses elementos começam a interferir, tá? Beleza? E aí o que acontece? Quando a gente trabalha com impedâncias, normalmente eu preciso calcular, ó, trabalhar, saber que ângulo é esse aqui. Então, esse ângulo aqui, ó, ele vai ser calculado dessa forma aqui, ó. A tangente de φ vai ser o cateto oposto, ou seja, a reatância indutiva, dividido pela resistência, ou o cateto adjacente aqui ao ângulo. Adjacente, vizinho,
cateto oposto ao ângulo aqui. Então, a tangente de φ vai ser x0 sobre r. Com o uso de uma calculadora ou o uso de uma tabela trigonométrica, eu aplico o arco tangente, ou na calculadora tem tangente a menos 1, que é a função inversa da tangente, e eu acho o ângulo em graus, tá? Isso é importante a gente dar uma revisada em trigonometria segunda-feira, justamente para a gente ter essa visão mais clara. Lembrando que, para o técnico em eletrotécnica, o uso de uma calculadora científica, ela ajuda bastante na resolução de problemas, tá? Então, mais à frente, vocês vão precisar usar mais e melhor a calculadora científica. Vamos observar agora o nosso circuito RC. Ora, o circuito RC é um circuito composto de um resistor e um capacitor em série, tá? Então, vejam, aqui eu coloquei um resistor de 170 ohms e um capacitor cuja capacitância está aí em 10 microfarads, ok? 10 microfarads. Observem, pessoal, que na maioria dos problemas que eu coloco para vocês, com impedância, nós não utilizamos diretamente aqui o valor XL e XC. Eu preciso calcular XL e XC com as fórmulas que a gente já sabe. A reatância capacitiva é igual a 1 dividido por 2 vezes π, vezes F, vezes C. E a reatância indutiva é XL igual a 2π FL. Mas eu vou colocar aqui de novo para vocês lembrarem. Então, vejam, ora, num circuito RC, como é que eu vou fazer? Eu vou utilizar o mesmo conceito, tá? Eu vou utilizar o conceito de um triângulo retângulo ou o triângulo das impedâncias. Então, ó, eu vou representar aqui, ó, o eixo que temos aqui, o valor de R, da resistência do circuito, tá? Vou colocar aqui o valor de XC. Observe que o XC está apontando para baixo, tá? Quando eu fiz com o XL apontava para cima, tá? Isso é porque a gente já sabe que a reatância indutiva e a reatância capacitiva, elas atuam em sentidos opostos. Só recordando que, quando eu tenho um circuito indutivo, ocorre um atraso da corrente. Quando eu tenho um circuito capacitivo, ocorre um avanço da corrente. Por isso que o indutor e o capacitor, eles são opostos, ok? Isso é uma característica importante que a gente vai ver depois. E aí, eu tenho o valor de R que está aqui, ó, o valor da resistência, o valor de XC. Está aqui. De novo, é XC, não é C. O valor que está aqui é da capacitância. Tá? O valor que chega aqui é o valor que eu calculo a reatância capacitiva a partir da capacitância. E, por fim, aqui, eu tenho o valor de Z. Eu coloquei em cores diferentes para ficar bem evidente. Então, vejam, eu tenho o triângulo aqui das impedâncias, olhando agora para o resistor, o capacitor, ou a reatância capacitiva, e, obviamente, a resultante desses dois. A oposição à passagem da corrente elétrica na presença desses dois. Pode perguntar. Onde que a gente pode encontrar um circuito desse aí, professor? Como eu falei para vocês, na indústria, é comum nós termos na subestação um banco de capacitor para corrigir fator de potência. Então, é um local onde nós podemos encontrar isso. Um outro local muito comum, e eu acho que alguém daqui do grupo aí tem uma bastante boa experiência com isso, a gente encontra muitos circuitos capacitivos dentro de fontes chaveadas, fontes eletrônicas usadas hoje na alimentação de lâmpadas LED e lâmpadas fluorescentes também, tá? Então, são locais onde nós podemos encontrar um circuito resistivo capacitivo. Ok? Respondi sua pergunta, Aldailson? Sim, professor. Ok. Obrigado, meu jovem. Vamos lá. Só um minutinho aqui que eu vou fazer uma...
Voltei. Então, ó, vejam, Diego colocando aqui uma sugestão aqui também de que placas de portão eletrônico possuem também bastantes capacitores. Perfeito. Normalmente, pessoal, vejam, os circuitos eletrônicos, eles têm uma combinação muito grande de resistores, indutores, capacitores e componentes chamados de semicondutores, tá? Então, assim, tem uma vasta gama de aplicação. Na área de sistemas de potência, tá? Como eu falei ainda há pouco, nós temos bancos de capacitores dentro da subestação, tá? Nós temos bancos de capacitores dentro da subestação, nós temos capacitores usados, tá? Em motores monofásicos, eles atuam como elemento de partida do motor, em alguns tipos de motores, e alguns outros motores, eles são elementos fundamentais para que o motor permaneça funcionando. Tá? Então, por exemplo, ventilador de teto. Todo ventilador de teto tem um capacitor lá que vai não só dar a partida, como define também o sentido de giro. Tá? Ok, Adailson? No caso, o do ventilador de teto é aquele, tipo como se fosse o volume, aquilo ali? No ventilador de teto, ele chama a atenção porque ele faz um volume realmente. Tá? Ele faz um volume realmente, ele normalmente fica lá em cima, junto, pertinho do motor. Tá? Geralmente ele tem um varistor. Também pode ter um varistor também, tá? Mas o varistor tem outra função, é contra pico de tensão, tá? O capacitor não, o capacitor é para que o motor possa funcionar. O Gabriel Washington, você está fazendo uma pergunta ou uma afirmação, Gabriel? Professor. Afirmação. Professor, no caso, tipo, de parte de... Como é que eu posso dizer? Alternador, essas coisas de carro, essas coisas. Encontra-se esse... Não é comum, não é comum, tá? Não é comum, não. Pode ser capacitores, como hoje o carro tem muitas partes eletrônicas, eu posso ter capacitores em alguns outros sistemas, tá? Mas no alternador não é comum. Normalmente na saída do alternador, você vai ter um regulador de tensão, tá? Aí nesse regulador de tensão eu posso ter componentes, elementos capacitivos, além de outros elementos, não só o capacitor, né? Mas no regulador de tensão, é possível que na placa eletrônica dele, entre tantos componentes, eu tenha alguns capacitores, sim. Ok, professor. Ok? Obrigado. Okay. Perfeito. Obrigado, Gabriel Washington, pela colocação aqui. Nos inversores também tem alguns capacitores logo na entrada, tá certo? Eles se enquadram dentro da situação de fonte chaveada, ele recebe a corrente alternada e é usado para estabilizar o sinal de tensão dentro do inversor de frequência, ok? Voltando aqui para o nosso circuito RC, nós temos aqui o seguinte, ó, de novo voltando, nós temos o triângulo das impedâncias, novamente nós temos o resistor aqui na horizontal, agora nós temos a reatância capacitiva apontando aqui para baixo, e nós temos a resultante, que é a impedância. Então, vejam como fica fácil de memorizar. Quando eu venho para cá, eu vejo aqui que a impedância vai ser calculada da mesma forma. O que é que mudou aqui? Enquanto que na outra fórmula eu tinha XL, aqui eu tenho XC ao quadrado. O resultado permanece o mesmo, tá? O mesmo. Eu não coloquei aqui na apresentação, mas o ângulo, né? O ângulo formado aqui, ó, entre Z e R, ele também é calculado pela mesma fórmula. Eu vou calcular a tangente de φ igual a XC sobre R. Apenas, nesse caso, eu vou adicionar o sinal negativo ao ângulo
por conta da posição onde a reatância capacitiva se encontra. Então, vejam, se eu tenho um circuito RC, onde tem um resistor e um capacitor, a impedância, ou seja, a oposição à passagem da corrente elétrica alternada, ela vai ser dada por essa formulazinha aqui, ó, R ao quadrado mais XC ao quadrado. Depois que eu faço isso, eu tiro a raiz quadrada e acho o valor de Z, ok? Perguntas até aí? Boa noite. Esse XC é o valor do capacitor, né? Não. XC é a reatância capacitiva. Eu já coloquei a fórmula aqui para ajudar. Tá? Entendi. Então, veja. Nos diagramas aqui, você vai achar o capacitor aqui, ó. A unidade dele está em microfarad, tá vendo? E XC, que é a reatância capacitiva, ou seja, a oposição à passagem da corrente alternada, provocada por um capacitor, eu calculo dessa forma: 2 vezes π, vezes a frequência, vezes C. Esse resultado aqui vai estar em ohms. Perfeito, Antenor? Respondido? Muito bem, muito obrigado. Perfeito. De nada. Professor. Vamos pegar... Tá? Diga. Pode falar, Josimar. XC, reatância capacitiva. R é resistor, certo? E Z seria o quê? Z é a impedância. Z é impedância. Deixe-me... Z é a impedância. Isso, exatamente. Deixa eu só fazer uma modificação aqui, que há um erro aqui na expressão e eu vou corrigir, tá? É bom colocar o nome dessas letras. Ele é dado pelo inverso. É porque essas letras, jovem, eu já defini antes, entendeu? Por isso que eu não coloquei aqui. Ah, tá. Tranquilo, tá? meu filho. Mas sem problema. A gente coloca também. Deixe só modificar aqui a fórmula, que a fórmula ficou incorreta. Vou dar uma corrigida nela aqui agora. Feito caldo de cana. No caso, professor, impedância é no circuito alternado. E no circuito contínuo é o quê? Resistor? Em circuito de corrente contínua, a única oposição à passagem da corrente elétrica é a resistência. No circuito de corrente alternada, existe uma composição da resistência com a reatância indutiva e a reatância capacitiva. Ok, pessoal. Obrigado. Agora está correta a fórmula, tá, pessoal? Vejam, essa é a fórmula correta. Reatância capacitiva é calculado como sendo 1 dividido por 2πfc. Essa é a fórmula da reatância capacitiva, tá? Então, pessoal, vejam só. Em corrente contínua, nós vimos que a corrente contínua não tem frequência. A corrente contínua ela não varia no tempo, ok? Só quem se opõe à variação da corrente elétrica em corrente contínua é a resistência. Ok? Quando eu estou em corrente alternada, eu tenho a corrente alternada, por definição, ela é senoidal. Eu repito, corrente alternada, ela é senoidal. Ok, pessoal? Não existe corrente alternada triangular, corrente alternada quadrada, ou corrente alternada de qualquer outra forma. Corrente alternada, só existe uma corrente alternada senoidal. Existem correntes variáveis que assumem essas outras formas, triangular, quadrada, e são usados em sinais de sistemas eletrônicos, como TV, rádio, etc. Mas para uso em sistemas elétricos de potência, quando a gente fala de corrente alternada, é preciso que fique claro na cabeça de vocês. Corrente alternada, ela é senoidal. Ela tem aquela curva suave que eu mostrei para você, tá? Eu estou refrisando isso, pessoal, porque algumas pessoas responderam
como uma das características da corrente alternada, que ela poderia ser triangular. Então, eu repito novamente, a corrente alternada, ela só é senoidal, ok? Tá claro isso para vocês? Sim. Sim, professor. Sim, professor. Ok. Tranquilo. Bom, o que é que vamos fazer agora, tá, pessoal? Eu vou resolver um exercício com o circuito RC. Vou colocar uma telinha em branco aqui e vou resolver um exercício utilizando essas fórmulas aí, tá ok? Vou fazer um e vou pedir para vocês fazerem outro, tá bom? Boa noite, Então, professor. boa noite. Só uma dúvida Pode aqui, falar. não é em relação ao exercício. Eu entrei no AVA agora para assistir a aula do senhor e lá tem uma avaliação. Aí eu queria tirar uma dúvida. Essa avaliação foi o senhor que colocou no AVA ou aconteceu algum erro? Está tendo uma Deve avaliação ter sido de... algum erro. Não fui eu que coloquei, tá? Não fui eu que Tá, coloquei, não. tá bem, é eletromagnetismo e diodo. Não, se você abrir essas avaliações, você vai ver que essas avaliações foram colocadas por outro professor. Então eu não preciso responder hoje, Não, né? não precisa. Tá bom. Bom, doutor, obrigado e Professor, desculpe incomodar, viu? Nada, meu jovem. Pode falar, meu jovem. reatância indutiva é, é representada por XL, não é isso? Isso. E reatância Reatância capacitiva por XC. XC, né? Isso, certo. Isso. Ok, obrigado. Nada. Vocês estão vendo minha tela com o circuito RC aqui? Sim. Sim. Ok, maravilha. Então, ó, qual é o problema aqui? Calcular a impedância. Z. Ok? Sempre que vocês... um outro elemento importante, pessoal, extremamente importante, é que nós usamos um conjunto de letras e essas letras a gente não usa por acaso, tá? Essa letra que a gente está usando aqui na aula, esses símbolos, tá? Eles aparecem quando são necessários nos equipamentos, nos manuais, nos informativos técnicos, tá? Então, o que acontece? Eu uso a impedância Z, tá? Impedância Z. Esse valor, a letra Z maiúsculo sempre estará associado à impedância, tá? Então, sempre que vocês pegarem algum livro para ler, ou algum material para ler, que fale sobre esse elemento, ele vai sempre representar a impedância pela letra Z. Então, impedância é a letra Z, tá? Ora, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Primeiro, eu vou repetir o mantra que eu digo para vocês, tá? Vamos resolver um problema? O que é que eu preciso fazer? Identificar o que eu tenho, saber qual ou quais fórmulas eu preciso utilizar, e a partir desses dois elementos bem organizados, eu faço a minha substituição de fórmula, para que eu possa trabalhar direitinho. Então, ó, o que é que eu tenho aqui? Então, eu vou escrever aqui, tá? Deixa eu só mudar isso aqui. Perfeito. Então, ó, eu vou pegar aqui e vou dizer, ó, o que é que eu tenho, tá? Então, eu vou escrever aqui que eu tenho R, que é igual a 170. Deixa eu mudar aqui as minhas letras gregas e botar aqui. Eu tenho 170 ohms, ok? Depois, ele me dá aqui o valor de C. De novo, né? Ele não me dá o valor de XC. Ele me dá o valor da capacitância, que é 10
microfarad. 10 microfarad. Então, nós temos aqui 10 microfarad. Esse aqui é o que eu tenho. Deixa eu ver se eu consigo jogar isso para cá. Foi. Veja, eu tenho E e tenho C. Tá? Quais são as fórmulas que eu vou precisar utilizar? Então, para calcular a impedância, nós vimos que eu vou usar esta fórmula. Z, que é a impedância, que é igual a raiz quadrada, tá, de R ao quadrado mais XC ao quadrado. Essa é a fórmula, em princípio, que nós vamos precisar utilizar. Porém, nós verificamos também que, como não foi dado a capacitância, eu vou precisar calcular a capacitância. Então, vou escrever aqui, ó, a fórmula da capacitância. Vou escrever, ó, XC é igual opa, ficou errado aqui. Deixa eu corrigir. XC é igual a 1 por 2. Pode falar? Professor, será que o senhor poderia botar tipo um anunciado da questão, daquilo que pede, para quando, porque caso a gente está anotando, fica mais fácil de relembrar, se possível. Né? Perfeito, Ayrton. Perfeito, Ayrton. Aqui, ó. Calcular a impedância do circuito abaixo. Ok. Obrigado, professor. De nada, de nada. Então, ó, 2πfc. Então, nós temos aqui, ó, 2πfc, para que eu possa calcular a impedância. Então, a impedância não, a reatância capacitiva. Então, para que eu possa solucionar o meu problema aqui, eu preciso resolver os meus problemas com esses dados aqui. Aí, observe, eu tenho o valor de R, que é 170 ohms, eu tenho a capacitância, que é 10 microfarads, e eu tenho a fórmula Z, que eu falei para vocês, que é a raiz quadrada de R ao quadrado mais XC ao quadrado, e tenho a fórmula da reatância capacitiva, ou seja, XC igual a 1 sobre 2πfc. Para calcular a impedância, eu vou precisar de XC. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é resolver o valor aqui da reatância capacitiva. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, XC igual a 1 dividido por 2 vezes π. Eu vou colocar logo já o valor, tá? 2 vezes π, que é 3,14. Ok? 3,14. Vezes a frequência, que é 60 Hz, vezes a capacitância. Aí, vamos agora a um detalhe importante. Veja que a capacitância aqui, ela está escrita como 10 microfarad, ok? Usando a notação científica, 10 microfarads, ele fica assim, ó, 10 vezes 10 elevado a menos 6 farads, tá? Então, vejam, o 10 microfarads, eu substituo aqui o Mi, a letra Mi aqui, ó, Mi equivale a 10 a menos 6. Observe que ele está na mesma posição, tá? É importante eu fazer isso porque eu estou convertendo a capacitância de microfarad para farad, para que eu possa usar na expressão. Então, aqui, ó, eu vou precisar escrever, depois do 60 aqui, eu vou escrever
Vou escrever aqui, ó, 10 vezes 10 elevado, vezes 10 elevado a menos 6. E aí eu vou resolver esse meu problema. Alguém pode resolver aí? Alguém que está com calculadora pode resolver aí, por favor? Professor, enquanto alguém resolve aí, eu posso tirar uma dúvida só para Perfeito. entender. Então, Pode falar. professor, então assim, impedância é a medida de capacidade de um circuito de resistir o fluxo de uma determinada corrente, né? Isso é impedância, né? A impedância é a oposição à passagem da corrente elétrica alternada. Isso. Aí ela vai ter, ela se divide na reatância, indutiva e capacitiva, não é isso? Não. A impedância ela vai ter uma parte resistiva, tá aqui, ó, uma parte resistiva, uma parte capacitiva e ou uma parte indutiva. Eu posso ter só a resistência associada com indutância, a resistência associada com a capacitância ou a resistência associada com a capacitância e com a indutância, os três num circuito só. Entendi. Então, a impedância ela vai ser a composição dessas duas grandezas, a resistência e a reatância capacitiva ou indutiva. Entendi agora. Entendi. Entendi. É porque, Tá? assim, parece uma semelhança entre impedância e reatância, aí você se confunde um pouco, né? Mas tá explicado agora. Obrigado. Nada. Alguém conseguiu calcular? Professor, essa reatância é 10 o quê? 10 microfarads. 10 vezes Amigo. 10 a menos 6. É Micro. né? Entendi. Muito M obrigado, é mili. A letra que tem ali é mi. Tá? Muito obrigado, professor. Beleza. Nada. Bom, Professor, feitos os meus cálculos aqui. Daria mais ou menos 37,67? Não. Não? Não. Ó, 2 vezes 3,14 vezes 60 vezes 10 exponencial a menos 6. Aí dá um valor de 3,78 vezes 10 a menos 3. Aí eu preciso fazer o inverso disso, ou seja, eu pego 1 e divido por isso. Aí vai me dar 265,39. Eu vou colocar o valor aqui embaixo para vocês entenderem quando vocês forem olhar novamente. Tá? Deixa eu colocar aqui o valor. Veja, quando eu resolvo essa parte da expressão aqui embaixo, o que é que resulta aqui? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. 3,768 vezes 10 elevado a menos 3. Tudo isso dividindo isso aqui. Como resultado, isso vai ficar assim. 265,39 ohms. Esse é o valor da reatância capacitiva. O senhor botou 10 elevado a menos 3, por quê? Não é menos 6, não? Tá, veja. Observe que isso aqui é o resultado disso aqui. Então, 2 vezes 3,14 vezes 60 vezes 10 a menos 6 tem como resultado 3,768 vezes 10 a menos 3. Esse é o resultado dessa multiplicação aqui. Entendi. Muito obrigado.
Aí, agora, essa multiplicação aqui, ó, esse resultado, eu peguei 1 e dividi por isso aqui. 265,39. Tá? Deixa eu só falar mais uma coisa, pessoal, que eu observei na avaliação escrita que vocês fizeram. Tem algumas pessoas que têm dificuldade em dividir um número menor por um número maior. Então, por exemplo, muita gente chega aqui, ó, e vê aqui 1 dividido por isso. Em vez de dividir 1 por isso, ele faz o contrário. Ele faz isso dividido por isso. Ou seja, ele pega 3,768 e divide por 1. Aí, ora, qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo. Isso aqui não é isso. Aqui eu estou dizendo que você vai pegar o número 1 e vai dividir por esse valor aqui. Quando eu pego esse número aqui e divido por isso aqui, eu chego neste valor aqui. Tá? Então, vocês precisam ficar atentos. Teve alguém que calculou um fator de potência, tá? Na prova, e o fator de potência deu 800. E eu enfatizei bastante, pessoal, o fator de potência é sempre menor do que 1. E alguém calculou um valor e chegou a um valor de 800. E aí eu sempre digo para vocês, matemática e o resultado da operação, ele tem que fazer sentido. E quando é que ele faz sentido? Quando você entende. Se você não consegue entender, fica muito complicado, tá? Então, assim, vocês precisam se dedicar um pouquinho mais de tempo ao uso da matemática e à resolução de problemas elétricos usando a matemática, para que vocês possam consolidar esses conhecimentos, tá? Por quê, pessoal? Porque, assim, o dia a dia, a gente realmente não vive fazendo essas contas, isso é fato, tá? Mas esse entendimento aqui, ele é importante, por quê? Porque se a gente pegar um capacitor como esse aqui e ligar numa fonte de corrente alternada em paralelo, eu tenho que ter a consciência de que não vai haver um curto-circuito, porque esse capacitor, ele vai me oferecer uma oposição de 265,39 ohms. Então, ou seja, tem uma resistência elevada por conta, né, tem uma impedância, ou uma reatância, melhor dizendo, uma reatância elevada que vai se opor à passagem da corrente elétrica e não vai causar um curto-circuito. Então, assim, eu olho para um capacitor e digo, eu posso pegar esse capacitor e colocar ele na rede elétrica, porque ele não vai me causar um curto-circuito. Então, é importante isso. E não adianta, tá, ficar com medo, nem pedir para papai do céu. Você precisa sentar na cadeira, pegar os livros e estudar, porque eletrotécnica ou mecânica, você precisa da matemática para entender, explicar e colocar as coisas para funcionar. Perfeito, pessoal? Então, só para vocês ficarem atentos aí. Professor, Tá. só uma observação. Pode falar. Posso falar? É Antenor. Pode, claro, Antenor. Professor, posso falar? Pode falar. Eu estou vendo Claro. aqui que esse resultado aí, essa potência 10 menos 3, o senhor transformou 3,14 em número inteiro, 60 em número 6 vezes 10 elevado a menos 1, elevado a 1, e 3,14 ficou 314 vezes 10 elevado a 2. Aí deu. O senhor fez por potência, não foi? Não. Eu só fiz uma multiplicação, Antenor. Você está com uma calculadora, Antenor, na mão? Não, porque eu estou vendo aqui que eu fiz por potência. Por potência. Eu transformei 3,14 em 314. Aí levei a 10 elevado à segunda. Aí eu peguei 60 vezes 10 elevado à primeira. Porque eu não estava entendendo esse 10 menos 3. Certo. Entendi. Perfeito. Professor, À vontade, meu velho. esse primeiro cálculo aqui, 2 vezes 3,14 vezes 60, aí vezes 10 e vezes 10. Esse menos 6, não era para estar no primeiro menos 10, não? Não. Porque quando eu calculei aqui, deu 37,7 e pouco. Se fosse... Josimar, Sim. veja só. Dá uma olhadinha aqui, ó, no que eu fiz aqui no início. Tá? Vou dar uma aumentada aqui, ó.
Tá? Observe, tá? Que aqui eu tenho 10 microfarad, tá vendo? São potências de 10. Bom, deveriam ter visto isso em algum momento. Veja, 10 esse micro aqui é 10 a menos 6. Mili é 10 a menos 3. K é 10 a terceira. Mega é 10 a sexta. Giga é 10 a nona. E assim sucessivamente. Então, essas letrinhas, elas não sou eu que estou inventando, tá? É uma padronização. Nós temos mili, micro, são muito utilizados. Nós estamos usando aqui, ó, micro. Observe o que foi que eu fiz aqui. Eu disse, ó, a capacitância é 10 microfarad, que é igual a 10. Ó, o 10 daqui é o 10 daqui. O micro é 10 a menos 6. Então, vezes 10 a menos 6. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, 10 microfarad é igual a 10 vezes 10 a menos 6 farad. Por quê? Porque esse 10 a menos 6, ele é o valor do micro. Ele é esse valor daqui, ó. Eu posso representar desse jeito, 10 microfarad, ou representar desse jeito, 10 vezes 10 a menos 6 farad. O que foi que eu fiz aqui para cá? Converti de microfarad para farad. Então, aqui embaixo, o que é que eu tenho? Eu fiz uma multiplicação simples. 2 vezes 3,14, vezes 60, vezes 10. Vezes 10 a menos 6. Quem é 10 a menos 6? Aí, ó, vale lembrar também. Quando você tem... Deixa eu botar aqui. Opa, deixa eu botar aqui. Ó, quando você tem um número elevado a uma potência negativa, vou botar aqui, ó, 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2, tá? O que é 10 elevado a menos 2? 10 elevado a menos 2 é exatamente isso aqui, ó. 1 dividido por 100. Divide por 10 ao quadrado, ou, perfeito, meu amigo, perfeito, ou 1 dividido por 100. No caso aqui, ó, 10 microfarads é 10 dividido por 1 seguido de 6 zeros. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Ó, eu vou colocar aqui. 10, tá? Vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui é igual, ó, 10 dividido por 10 elevado a 6. Ou seja, vejam, eu estou escrevendo o mesmo número de forma diferente. Eu tenho aqui, ó, 10 elevado a sexta, ou 10 dividido por 10 a sexta. Veja, por que isso, pessoal? Ah, professor, isso é para complicar. Não, isso é para facilitar, tá? Para facilitar. Por que facilitar? Porque se eu fosse escrever 10 microfarad, né? Se eu fosse fazer isso. Professor, e é 10 a menos 6 ou 10 a sexta? Ó, você entendeu isso aqui? Ó, quando o 10 está aqui em só cima... nesse finalzinho aí, ó, que o senhor escreveu ela da segunda forma. Não, perfeito, Jacques. Mas veja, é por isso que eu vivo repetindo, vou repetir de novo. É preciso entender o que a gente está falando. Veja, eu vou voltar aqui para cima. 10 a menos 2. 10 a menos 2 é igual a 1 sobre 10 ao quadrado. Você viu que o 1 ficou em cima
e o 10 ao quadrado ficou embaixo, ficou positivo. Perfeito? Ok, Jackson? Sim, agora entendi. Então, aqui, 10 a menos 6, tá? Então, eu vou mudar, vou representar isso aqui de novo, de forma diferente. Vou botar assim, ó. 10 vezes... Entendeu? O 10 a menos 6, eu coloquei na mesma posição. Ok? Só que como eu estou multiplicando por 1, isso aqui, 10 vezes 1 é 10. O 10 veio aqui para baixo, 10. Opa. Elevado a sexta. Observe que essa forma, pessoal, de escrever o número dessa maneira aqui, ela facilita os cálculos, por quê? Porque se eu for representar os 10 microfarads do jeito que a gente estaria escrevendo aqui, se eu fosse representar em forma decimal, ficaria assim, ó, 0,1, 2, 3, 4, 5, opa, seria isso aqui. Se você pegar e dividir 10 por 10 elevado à sexta, você vai ter exatamente isso aqui, ó, tá? Ou seja, se eu for fazer conta fazendo isso aqui, a chance de eu errar é muito maior. Por quê? Eu vou escrever 0,1 zero, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, 5, o valor completamente. Porque esquecer um zero, em vez de ser 10 micro, passa a ser 100 micro, ou passa a ser 200 micro, ou passa a ser 1000 microfarads. Tá? Então, quando eu uso a potência de 10, eu facilito. Então, se você estiver fazendo essa conta aqui, como é que você vai fazer? Bom, um caminho. Se for multiplicar manualmente, né? 2 vezes 3,14 dá 6,28, vezes 60, vezes 10. E depois divide tudo por 1 seguido de 6 zeros. É um caminho. Usando a calculadora, basta multiplicar, que a calculadora vai te dar essa resposta de forma direta. Professor, diga, William, pode falar. Esse 60, meu querido, eu me passei. 60 saiu de onde mesmo? Não tem mais, não estou entendendo aí. A frequência. Qual é a frequência da rede elétrica, William? 60. Perfeito. Qual a fórmula? A fórmula é 2πfc. Π é uma constante, F é a frequência, C é a capacitância. Então, o F aqui, o 60 aqui, é da frequência. Então, o F da frequência, né? Quando apareceu o F, frequência, isso, né? Beleza, meu querido. Obrigado. Isso, perfeito. Professor, Bom, diga, Antenor, pode falar. Eu fiz diferente. Eu multipliquei 2 vezes 3,14 vezes 60 vezes 10. Aí encontrei 3.768. Como dividir 1 pelo 3.768, como a potência é negativa, pela regra da potência, ele está negativo, ele indo para cima, ele vai positivo. Aí eu fiz isso. Isso. Perfeito. Tanto faz. Essa é uma técnica também. Pode fazer, não tem nenhum problema. O importante chegou no valor 265. Sim, chegou, porque dá 3 0, aí você, com 6, ele vai ficar aí mesmo. Eu fiz isso. Como a potência está negativa, levando para cima, ela fica positiva. Aí o zero vai para a direita. Isso, perfeito. Pode fazer desse jeito também, tá? A ordem que... Você pode resolver esse problema com diversas ordens, tá? Essa é uma técnica, tá? Que eu posso até replicá-la aqui, tá? Se for para facilitar para o grupo. Veja, ele fez isso aqui, ó, pessoal. Tá? O 10 a menos 6 está aqui embaixo, ele pode ir aqui para cima positivo. Vai ficar, ó, 10 elevado a 6. E aqui embaixo ele colocou o resultado da multiplicação dos números que estão antes do 10 a menos 6. 2 vezes 3,14 vezes 60 vezes 10. Que deu 3.738. Conferindo, 2 vezes 3,14 vezes 60 vezes 10. Deu 3.738.
3.768. Ok? Eu dividi agora 10 elevado a 6. Aí, 10 elevado a 6, como é que eu escrevo? O 1 seguido de 6 zeros. Então, eu vou tirar essa forma que eu coloquei aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, o 1, 10 a sexta. Quem é 10 a sexta? É o 1 seguido de 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 3.768. Perfeito. E aí, ó, se você pegar 10 elevado a sexta, dividido por 3.768. Eu acho o valor de 265,39. Chega no mesmo valor, tá? Eu tinha usado antes a calculadora. Tranquilo? E se tirar o 10 vezes 10 elevado a menos 6, né, professor? Se tirar esse 10 vezes 10 elevado a menos 6 e botar esse 0,0001, vai dar o mesmo resultado, né? 65,39. Dá o mesmo resultado. Perfeito, perfeito. Dá o mesmo resultado. Qual é o problema, né, de você usar esses números decimais com tantos zeros? É que a chance de você cometer um erro é muito grande, né? Você escrever 10 a menos 6 é mais difícil de você errar do que você escrever 0,000001, tá? Mas, como eu falei, você tem várias formas de resolver. Você resolve da forma que você se sinta mais à vontade, tá? Tranquilamente. Às vezes você esquece um zero ou bota um zero a mais, aí dá errado. Isso, exatamente. Esse é o problema. Então, assim, a notação científica, que é o nome, na verdade, essa não é nem notação científica, essa é notação de engenharia, tá? Essa é uma forma de você minimizar a chance de errar. Porque você vai botar 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 12. Já imaginou 10 a menos 12 seria 0, seguido de 11 zeros mais o número 1. Ou melhor, 10 zeros mais o número 1. Aí, imagine você escrevesse tudinho na prova e esquecer um zero. Esquecer um zero, o resultado daria uma casa mais para lá ou uma casa mais para cá. Ou seja, o resultado errado. E do ponto de vista elétrico, né, se você estivesse fazendo dimensionamento de alguma coisa, você chegaria ou no número muito grande, né, você estaria especificando uma característica muito grande, ou uma característica muito pequena. E aí, no final das contas, daria errado. Ou daria um curto, ou não funcionaria. Perfeito? Diego está dizendo aqui, tem jeito não, vou ter que fazer um curso de matemática. Diego, olha, eu vou lhe ser muito, muito sincero, tá? O riso é interessante. Mas veja, qual é o conselho que eu lhe dou, tá? Do ponto de vista que vai sair, na minha opinião, vai sair mais econômico e você vai, digamos assim, desenvolver mais. Vá numa loja que... Não ria, não chore não, você chora não. Mas, assim, é uma dica que eu dou que ajuda bastante, tá? Mas, assim, vai depender de força de vontade. Compre. Até numa livraria que vende livros usados, compre um livro, uma coleção de matemática, tá? De 5ª a 8ª série. Uma coleção de matemática, 5ª a 8ª série. Pegue lá e vá fazendo os exercícios, principalmente os exercícios do final do livro, tá? Por quê, pessoal? Por quê? Porque, assim, você vai lendo, vai estudando, vai exercitando e vai surgindo as dúvidas, você vai fazendo. A pessoa é muito ruim desse jeito, aí aproveita que está tendo aula comigo, vai ter aula com outros professores que vão ser engenheiros ou ter uma formação na área de exatas, e você pode dizer, professor, tira essa dúvida, eu estava estudando isso aqui. Eu tenho certeza que eu não me negaria, e tenho certeza que nenhum outro professor ele vai se negar. Ele vai dizer, faz isso desse jeito, entende desse jeito. E é uma forma mais produtiva do que você tentar pagar um professor de matemática para lhe ensinar isso, tá? Porque tem muitos detalhezinhos que você só aprende, fazendo. Então, pegar um livro de matemática e começar a resolver, você vai conseguir desenvolver mais e melhor, na minha opinião, do que se você tentar procurar um curso de matemática, até porque não tem. O que a gente tem, na verdade, são cursinhos que mostram formas, atalhos de você memorizar determinadas regras e que não te ensinam de verdade. Se você for praticando, facilita bastante. Então, uma sugestão, vá lá numa dessas bancas que vendem livros usados,
vê se tem uma coleção de matemática aí. Inclusive, matemática pode ser até um livro antigo, de quinta a oitava série. Pega lá os exercícios, isso eu não sei, pratica. Isso eu não sei, pratica. Isso vai te dar uma segurança maior e melhor para você desenvolver matemática, tá? Só uma sugestão, isso vale para todos aí, inclusive para o Diego aí, que está rindo para não chorar, tá bom? Beleza. Professor, espero que os outros professores tenham paciência, igual o senhor. Não, tem que ter. Tem que ter, com certeza, tá? Vamos fechar esse exercício aqui? Já são 8h30, a hora está voando, uma delícia. Então, ó, vamos agora resolver calculando a impedância, que é o objetivo aqui do nosso exercício, né? Vamos calcular a impedância desse circuito aqui. Professor? Então, como é que eu vou fazer? Vou deixar isso aqui abaixo. Pode falar aí. Esse conteúdo pode cair na prova, não pode? Nessa próxima agora que o senhor vai colocar? Pode sim, pode sim. Pode sim. Professor. Beleza. Sim. Ainda estou voando nessa parte de corrente, de tensão e ampere, essas coisas. Eu estou em dúvida como é que é feita essa medida. Um ampere, quantos amperes percorre numa tensão de 220 volts? Tá, veja. Odailson, lembra que eu já respondi isso para você. Veja. É interessante voltar lá no início e pensar o seguinte. Provavelmente o professor disse para você que a tensão é a força que impulsiona os elétrons. E a corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons. Para você saber, vamos pensar lá em corrente contínua. Para você saber qual é a intensidade de correntes que circula em um cabo, tá? Em um cabo, não é a tensão que vai dizer isso, tá? Eu posso ter qualquer valor de tensão. Quem vai definir a intensidade da corrente elétrica é a potência do equipamento que você está ligando nessa rede elétrica. Então, eu já, inclusive, falei um exemplo. Então, um chuveiro elétrico de 2.200 watts. Estou aplicando nele uma tensão de 220 volts. Ora, qual vai ser a corrente? A gente viu que, estou pensando em corrente contínua, tá? Não estou falando de impedância, não. Mas pode ser aplicado sem prejuízo. Eu tenho uma potência de 2.200 watts. Eu vou escrever aqui para a gente poder entender. Veja, eu vou colocar aqui, ó. Um chuveiro elétrico de 2.200 watts, submetido a uma tensão de 220 volts, irá solicitar qual valor de corrente elétrica. Aí eu pergunto, Odailson, qual é a fórmula para calcular a potência elétrica? Odailson, qual é a fórmula para calcular a potência elétrica? A potência elétrica, professor? Isso. Tensão vezes a corrente. Tá? Tensão vezes a corrente. Então, veja. Para eu calcular a potência elétrica, eu vou multiplicar a tensão vezes a corrente. Pode falar, Edmar. O áudio está falhando aqui, professor. No caso aí, a pergunta é a corrente, não, professor? Perfeito, perfeito. A pergunta é sobre a corrente. Mas veja, eu acho a corrente, se eu souber a potência, como é que eu calculo a potência, eu acho a corrente. Por quê? Vejam, quais são os dados que eu tenho aqui? Eu tenho a minha tensão elétrica, que é 220 volts, e eu tenho
e eu tenho a potência elétrica, que é 2.200 watts. Esses são os dados que eu tenho. Ora, se eu sei que a potência elétrica é igual a tensão vezes a corrente, nós podemos modificar essa fórmula e dizer que a potência elétrica e a corrente elétrica I vai ser igual Potência dividido por tensão, né? potência dividido pela tensão. Então, o que acontece? P igual a U vezes I igual a P sobre U. Essa é a fórmula. Ou seja, eu tenho a fórmula da potência, então, de posse dessa pequena modificação, eu vou saber qual é a corrente que vai circular no meu circuito. Vai ser 10 amperes. Então, veja, se eu pegar, eu vou repetir isso aqui, um Ctrl C aqui, Ctrl V, vou colocar aqui, ó, o dobro da potência, 4.400 watts. Então, o que acontece? Nesse problema aqui de baixo, descer um pouquinho para ficar tudo junto, esse problema aqui de baixo eu tenho a mesma tensão, só que eu tenho agora 4.400 watts. Watts vai me dar uma corrente de 20 amperes. Então, veja, Aldailson, eu posso ter qualquer nível de tensão. Quem vai definir a intensidade de corrente é a potência do equipamento que vai estar ligado ao sistema elétrico. Se essa potência aqui aumentar, a corrente aumenta. Se essa potência aqui diminuir, a corrente diminui. E a tensão permanece a mesma. Ficou claro, Adailson? Mais ou menos, professor. Adailson. Uma coisa. Entendi. Veja, Adailson, como eu falei ainda há pouco, tá? Veja só. Existem alguns elementos que é interessante você pegar algum livro de eletrotécnica básica e fazer uma leitura para poder fixar os conhecimentos. Como eu falei, uma aula, tá? Ela é sempre um resumo que vai te dar um norte para o professor e mostra, né? Em função do conhecimento do professor, o caminho. Mas o aluno, para construir o conhecimento, é extremamente importante que ele pegue algum material. Hoje, na internet, você tem uma vasta disponibilidade para fazer uma leitura e tentar entender melhor esses elementos básicos. Veja, saber o que é tensão, o que é corrente, resistência, potência, que são as primeiras grandezas que foram estudadas lá no início, é fundamental para que você tenha um bom desempenho como eletrotécnico. Tá? Um eletrotécnico precisa ter uma clareza muito grande do que é tensão, do que é corrente, do que é potência e como essas grandezas estão relacionadas entre si. Então, no caso específico que você me perguntou, em 220, eu tenho um cabo. Que corrente vai solicitar? Qualquer corrente. Por quê? Porque a corrente ela vai depender da potência do equipamento que está conectado a essa rede elétrica. Então, se eu tiver um equipamento de baixa potência, vai circular uma corrente pequena. Se eu tiver um equipamento de maior potência, vai circular uma corrente maior. Perfeito? Ayrton? Está ficando claro, professor. Professor, só uma dúvida. No caso, essas aulas que são gravadas, a gente, quando encerrar o curso todo de eletrotécnica, esse acesso, ele fica vitalício? Como assim?
no caso, a gente tem alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, a gente voltar lá e assistir alguma aula, algo do gênero, não? Não, em princípio não. Em princípio não. Ok. No AVA não, tá? Mas vejam, não sei se vocês notaram, mas quando vocês acessaram as aulas, eu para, digamos assim, facilitar, até para inserir aqui, eu criei um canal no YouTube e estou colocando as aulas no canal do YouTube que tem o meu nome, Josenildo Silva, tá? Então, assim, provavelmente, quando essa disciplina encerrar, você já não tem mais acesso ao conteúdo que está aqui na biblioteca dessa unidade curricular. Então, você não vai ter mais acesso. Ou você faz o download para suas máquinas, né, para o seu computador, se você tiver, ou, posteriormente, eu vou deixar lá no meu canal, apesar de não gostar muito da minha voz gravada, mas eu vou deixar no meu canal e vocês podem ir lá no canal do YouTube e acessar o momento que vocês quiserem. Professor, no caso, todas essas aulas estão lá no seu canal? Então, sim, tá tudo no canal. Pronto, compartilha com a gente aí o link depois pra gente acessar lá. Quando você acessa a aula, você, quando clica lá, ele entra no YouTube, tá? E você vê o canal lá. José Silva, beleza? Então, assim, só isso não tem mais nada dentro, né? É só no caso de vocês quererem consultar depois. Vamos fechar o exercício, senão vai dar 9 horas e a gente não termina, né? Então, ó, vamos lá. Eu vou colocar aqui a fórmula de novo para a gente não esquecer, tá? Então, eu tenho aqui, ó, Z igual a R ao quadrado, mais X, opa, botei o X no lugar errado. Aqui é C, aqui é X, e aqui ao quadrado. Tá? Ivan, você está aparecendo no vídeo aí pra gente, viu? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou vou representar aqui passo a passo o que a gente está fazendo. Pode atrapalhar. Tá atrapalhando, viu, professor? Pode. Eu queria que, se possível, o senhor disponibilizasse no Zap, no WhatsApp, a íntegra desse conteúdo via Word, entendeu? Para a gente copiar essa fórmula direta. O que eu achei bem prático resolvê-la, mas tem alguns casos que a gente apaga e acaba perdendo algum símbolo desse aí, quando você tenta colocar, ele já não fica. Entendeu? Te agradeço, senhor Zé. Valeu, obrigado. Ok. Eu vou salvar e vou colocar lá, Deusivan, sem problema. Tá? Daílson, mais alguém está com problema com o meu áudio? Meu áudio está chegando ruim para mais alguém, pessoal? Assim, muitas pessoas falando corta. Estava cortando, mas melhorou agora, professor. Daílson, meu áudio melhorou para você? Tá ruim ainda, professor. Normalmente... Para mim tá bom todo, professor. Talvez seja a sua conexão, Daílson, que esteja falhando. A voz dos alunos, os áudios dos alunos tão legal. Agora o senhor tá cortando, não sei por que é. Eu vou me aproximar um pouquinho mais aqui do computador para ver se melhora, tá? Normalmente, quando muitas pessoas falam ao mesmo tempo, aí atrapalha, tá? Melhorou um pouquinho, Daílson? Melhorou sim, professor, melhorou. Ok, vou me aproximar aqui do computador para o microfone pegar melhor aqui. Vamos lá. Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Botei a fórmula, né, para a gente fixar. E deixa eu dar uma ampliada aqui, dar um zoom aqui, porque algumas pessoas estão vendo no celular, né? Então, ó, o que é que eu vou fazer? Qual o valor de R? Ó, o valor de R, 170 ohms. Deixa eu diminuir isso aqui, está muito grande. 170 ohms. Então, vamos lá. Ó. 170 elevado ao quadrado, mais o valor de XC. A gente calculou aqui, ó. 265,39 elevado ao quadrado. Beleza?
Ó, o que é que eu vou fazer aqui agora? De novo, eu vou colocar aqui a raiz quadrada. Tá? E vou calcular, ó, 170 ao quadrado. Para facilitar aí o entendimento pessoal. 28.900. Maravilha. E o outro valor, 265,39 ao quadrado, vai dar 70.431,85. Tá? Observem que eu estou elevando o valor do resistor ao quadrado, o valor da reatância capacitiva ao quadrado. Vou agora somar esses dois valores, 28.900, e esse valor aqui vai dar igual a raiz quadrada aqui de novo, a raiz quadrada de 99.331,85. Só depois que eu faço isso, é que eu tiro a raiz quadrada deste número, que no caso aqui vai dar 315,16. Qual a unidade de medida? Ohm. Tá claro para vocês, pessoal? Ficou claro? Deu para entender direitinho o que é que eu estou fazendo aqui? Ficou claro para vocês? Sim, professor. Para mim, tranquilo, passo a passo, tá? Pronto. Então, ó, a nossa resposta aqui, né? A nossa resposta, então, a resposta do nosso problema é que Z, vou botar aqui bem bonitinho, ó, Z, que é a impedância, que é o que eu estou pedindo, não é isso? Z é igual a 315,16 ohms. E aí eu chego à resposta do meu problema. Tranquilo? Não é fácil esse negócio. Esse negócio da eletricidade é muito fácil. Aí a pedância no circuito RC, né, professor? Isso, a impedância aqui, ó, nesse circuito RC aqui, tá? Então, a solução deste problema, deixa eu apagar aqui algumas coisas, vou confundir aqui, ó. Tranquilo aqui? Tudo em paz? Em paz. Deixa eu só fazer a última apresentação do último slide para a gente fechar o assunto com o circuito RL, tá? Eu só vou confirmar que eu estava copiando. Por favor. Só pode tirar um print. Volta aí, por favor, a página só. Pode tirar um print aqui rapidinho, por favor. Tiro, ok. Deixa eu... Pode descer mais, por favor. O último resultado lá. Tá. Um momentinho, deixa eu colocar aqui para vocês olharem. Depois o senhor vai postar para nós, né, essa... Vou, atendendo a pedidos, eu vou colocar. Ok, professor, obrigado. Conseguiu? Sim, obrigado. Aqui está o conjunto todo, né? É que para responder as atividades, só ficou bom demais com o Word. Eu, particularmente, nunca havia feito. E depois que veio o senhor praticar aqui, eu fui tentar fazer e deu certinho. Não precisou eu fazer manualmente e depois digitalizar. Já fiz direto, já salvei o arquivo lá e enviei. Então, aqui no Word, você está aprendendo a usar o Word comigo, né? Exatamente. Eu usava o Word para outras atividades. Agora, para matemática, eu nunca havia usado, não. É vivendo e aprendendo, né, Deus Ivan? Graças a Deus. Vamos juntos. A vida é um constante aprendizado.
O curso do Senai tem vários resultados, tá vendo? Então, maravilha. Perfeito, perfeito. Muito bom. Contente que vocês estejam desenvolvendo, né? Porque isso faz parte do aprendizado, pessoal. E é muito importante para a gente esse aprendizado, entendeu? Porque você pode... você desenvolve muitas coisas, tá? Que às vezes você nem percebe a importância, mas no dia a dia isso colabora bastante, tá? Eu, particularmente, já usei o Word muitas vezes, mas não havia... Vi lá aquela questão, o linkzinho de equação, aquela coisa toda, mas nunca tinha visto o quanto ele é possível trabalhar dessa maneira. Com certeza, ele é uma ferramenta poderosa, eu gosto muito dele. Perfeito, perfeito. Vamos, para a gente fechar, tá? Esse não vai dar tempo de fazer exercício hoje, mas para a gente fechar, vamos falar do circuito RLC série, tá? Veja, o circuito RLC série, como o nome diz, eu tenho... rapidinho. Oi, Alex, pode falar. Uma rede de tensão 220, ela pode disponibilizar mais ou menos quantos amperes? Odailson, você está repetindo a pergunta, Odailson. E eu vou lhe responder da mesma forma. A corrente que vai circular... É a mesma pergunta, né? O fato de eu ter 220 não limita a corrente. Eu posso ter 220 volts e ter uma corrente de 1000 amperes. E posso ter 220 volts e ter uma corrente de 10 amperes. Quem vai definir a intensidade da corrente do circuito é a potência do equipamento que eu estou ligando nele. Tá certo, então. Professor. Paulo, eu coloquei o material lá no... Tem um colega falando aí. Pode falar, meu amigo. Beleza. É porque eu tô falando, o que esse menino perguntou aí, ele perguntou a parte dele, acho que ele não entendeu o que o professor explicou. Aí, às vezes, o colega de aula não entende o que o professor fala, mas se um colega de sala fala, talvez aí ele entenda melhor. A questão é a seguinte, sobre ele quer saber da tensão. A tensão que ele quer saber, não tem uma tensão, uma corrente ampere limitada, porque, tipo assim, eu tenho uma casa, aí eu tenho um ar-condicionado que consome 29 amperes. Aí eu boto uma geladeira, aí eu boto uma televisão. Eu tenho que me preocupar agora com a resistência do fio. Isso eu tenho que me preocupar agora, porque eu tenho uma rede fininha e eu estou acrescentando carga nela. Aí isso é que eu tenho que me preocupar, é com a resistência. Porque a tensão pode ter 10 aparelhos ligados, cada um com 10 amperes. A tensão vai ser o 220, normal. Ficou boa essa explicação aí, pessoal. É porque assim, porque tem um fio de 4 milímetros, 2,5 e 1,5. Aí tipo, o de 1,5 suporta, se eu não me engano, eu não estou lembrado bem a quantidade de amperes, mas ficou melhor essa explicação de Valdenor. Muito obrigado, Valdenor. Ficou bem claro agora. Ok. Professor, obrigado, Valdenor. Eu coloquei o material agora no WhatsApp. Claro, professor. Se o pessoal for observar, tem até essas questões aí que o nosso amigo aí tá com dúvida na questão de potência e amperagem, o amperes, né, sobre a questão da tensão. O material é muito bom mesmo, porque ele vai dar um limite aí, né, de potência e atenção. Aí, se a galera quiser ler, o material tá lá, eu disponibilizei. Onde é, Paulo? Onde é que fica, Paulo? Professor. Tá no grupo. Eu postei aí uma tabelazinha para mim, Paulo. Pega. Uma tabelazinha de bitola de fio e amperagem. Entendeu? E de cortesia ainda foi minha logomarca da minha empresa. E tudo. Tá certo. Dá uma olhada lá. Dá sim uma olhada, com certeza. Maravilha. Paulo Sérgio, você conclua seu pensamento? Tá no grupo, viu, professor? O material. É muito importante. Perfeito. É um material de introdução à eletricidade. Aí tem essas questões aí simples, né? Porque assim, professor,
essa parte que o senhor já está ministrando é um pouquinho avançado. Se a gente não souber o básico do básico, você não consegue acompanhar esses cálculos, né? Então é importante. Isso mesmo, Paulo. Verdade. Então, meu problema é esse. Que eu coloquei esse material no grupo para ajudar bastante. Tá lá no grupo do WhatsApp, nosso grupo mesmo, viu? Marca lá de novo para mim, Paulo, por favor. Beleza, eu vou colocar. Ok, Paulo. Valeu, obrigado. Professor, para rodar isso também, se ele quiser, se ele já trabalha na área, ele quiser entender melhor, é só entrar no site da concessionária e ele vai ver os limites de carga para cada residência, monofásico, bifásico, trifásico. Já vai estar lá e já vai. Eu creio que vai ajudar bastante ele já também. O que o meu amigo Paulo, o que o meu amigo Odalys quer saber é uma coisa relacionada à tensão. Então ele não quer saber, ele não está perdido, não é com a carga, é com a tensão. Porque, olha, eu posso ter o 220 no fio de 1,5, 2,5, 4, 6, 10, um cabo de 400, 220. Agora, o que eu vou pendurar nele é que eu tenho que me preocupar. Até quanto eu posso botar aqui nesse fio? É isso que tem que se preocupar. O que ele precisava saber, eu acho que ele acabou de saber agora. Não é o 220, ele pode ter na casa todinha. Nós temos 220 na cidade, no bairro todinho. Agora, o fio é que tem que engrossar quando botar a carga. Isso mesmo, Valdemar. Isso, positivo. Mas vejam, pessoal, vejam que é interessante, tá? E agora pulou, deu tudo certo com a resposta do professor, que a carga é quem solicita, a quantidade de ampere e a explicação do Valdenor aí, que falou sobre os fios. Valeu, muito bom. Ok, perfeito. Então vamos continuar aqui, tá bom? Beleza. Então, ó, nós temos aqui o circuito RLC série, tá? Nesse circuito RLC série, obviamente, eu tenho aqui um resistor, eu tenho aqui o capacitor e tenho aqui o indutor. O circuito eu tenho os 3 elementos mais usados na eletricidade, tá? E aí o que acontece? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, tá? Vou representá-lo aqui através do triângulo das impedâncias. Então, ó, aparece aqui o R novamente, que é a resistência do circuito novamente. Aparece aqui o XL, observe que o XL está apontando para cima. E aparece aqui o XC, observe que o XC está apontando para baixo. Lembra que eu falei no início? Ó, fiquem atentos. A reatância indutiva, ela tem um sentido, está apontando para cima. A reatância capacitiva tem um outro sentido, está apontando para baixo. Lembra que eu falei, ó? Nos circuitos onde você tem muitos indutores, a corrente fica atrasada. Nos circuitos onde você tem capacitores, a corrente fica adiantada. Ou seja, o indutor e o capacitor são opostos. E aí eu estou representando aqui, na nossa apresentação, ó, XL apontando para cima, XC apontando para baixo, tá? Representando já essa oposição. Aí você vai perguntar, professor, e agora? Vai confundir minha cabeça. Como é que eu vou fazer para calcular a impedância? Aí eu vou dizer para vocês, ó, eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer XL menos XC, tá? XL menos XC. Ou seja, eu vou pegar o valor da reatância indutiva e subtrair da reatância capacitiva. Só com um detalhe extremamente importante, apesar que, quando a gente coloca na equação, isso se resolve. É que eu coloquei aqui o XL e o XC entre barras, tá vendo? Ou seja, a gente vai se preocupar com o módulo, né? Ou seja, com o valor dessa subtração, e não com o sinal. Por quê? Dependendo do valor que eu colocar de XL e do valor que eu colocar em XC, você vai ter a reatância indutiva maior do que a reatância capacitiva, obviamente daria um valor positivo, e eu posso ter o contrário, o valor da reatância indutiva menor do que o da reatância capacitiva. E aí, no caso,
daria um valor negativo. Só que não me interessa se é positivo ou negativo. O que me interessa é o módulo, ou seja, você colocar apenas o número sem o sinal na minha expressão. Então, quando eu tenho um circuito RLC série, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a reatância indutiva e subtrair da capacitiva. E a minha impedância vai ficar aqui, ó. A minha impedância vai ficar aqui. Ou seja, a minha oposição à passagem da corrente elétrica em corrente alternada, que é a composição da resistência, da reatância indutiva e da reatância capacitiva, vai ser calculado dessa forma. Então, esse trecho que eu coloquei aqui de verde, ó, de verdinho aqui, é o XL menos XC. Ou seja, o valor de XL menos o valor de XC. E aí, como é que eu vou calcular? E aí, ó, melzinho na chupeta. Veja se não é melzinho na chupeta. A fórmula é essa aqui, ó. Z, a impedância, vai ser dada pela raiz quadrada de R ao quadrado mais XL menos XC ao quadrado. Vou pegar o valor de XL, subtrair do valor de XC, elevo ao quadrado. E aí, resolvo, como nós resolvemos no caso anterior, e achamos o valor da impedância do circuito. Beleza? Como já são 9 horas, eu vou deixar para fazer um exercício desse com vocês na sexta-feira. Aí eu faço do mesmo jeito, um passo a passo, tá certo? Um passo a passo, para que vocês memorizem. E eu vou pegar esse texto que eu fiz no Word aí, com as equações, e vou já salvar e colocar nos grupos do WhatsApp. Perfeito, pessoal. Dúvidas? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Tem dúvidas ou tem dívidas? Perfeito. Tem dúvidas ou tem dívidas? Calculadora já está quase dando um nó, professor. Vou aprumar ela. Quando começa a dar um nó é que fica bom, rapaz. Só presta quando dá um nó. Professor. Diga, Alexandre. Para a gente saber esse cálculo de impedância aí, para saber a impedância de um circuito, só é mais provável assim em circuito de maior potência, né? Pergunta interessante, Alexandre. Veja, normalmente, tá? Normalmente, o que vai acontecer? Eu vou precisar calcular a impedância de circuitos realmente com uma maior, digamos, com maior potência. Em princípio, essa seria a regra geral, tá, Alexandre? Porém... Um exemplo. Potência com qual amperagem, mais ou menos, professor? Normalmente, subestações, tá? Subestações de 500 kVA, de 1 MVA. Você precisa lançar mão desses conhecimentos para você fazer alguns dimensionamentos. Porque, assim, a gente não vai mergulhar, até porque não tem tempo nem objetivo dessa unidade curricular. Mas, por exemplo, nós precisamos calcular corrente de curto-circuito numa subestação. E aí, para que eu possa calcular essa corrente de curto-circuito, eu preciso saber a impedância do transformador, a impedância da linha, a impedância dos cabos, a impedância de todos os componentes do meu circuito. Eu preciso resolver uma determinada equação com essas impedâncias para determinar qual seria o valor de curto-circuito. E para que determinar o valor de curto-circuito? Porque o valor de curto-circuito é usado para dimensionar o disjuntor que vai estar sendo utilizado na proteção daquele circuito. Entendi, professor. Totalmente entendi. Obrigado, entendi. Perfeito. Mas eu tenho um outro exemplo, tá? Um outro exemplo que vem a calhar também, tá? Se você tem um som em casa, um som, tá? Antigamente o pessoal tinha uma 3 em 1, né? Hoje não existe mais, né? Hoje não existe mais 3 em 1. Mas, independente da tecnologia utilizada, você vai observar, tá? Depois vocês podem ver isso e sexta-feira a gente conversa. Veja, você vai observar que os caixas de som, ele tem um valor em ohms, tá? Você tem caixa de som de 2 ohms, tem caixa de som de 4 ohms e tem caixa de som de 8 ohms, tá?
Então, o que acontece? A tua saída de som, ou seja, onde você conecta o caixa, ele também tem um valor em ohms, tá? E aí, o que acontece? Para você ter um som de qualidade, aí quando leia-se som de qualidade, não é paredão, que paredão só faz assim, tuf, 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 aquilo ali não é som de qualidade, mas veja, quem gosta, gosta. Não estou aqui falando de mal de ninguém, não, por favor. Mas quando você está falando de som de qualidade, a gente está falando de escutar todas as frequências sonoras que vem na música, né? E não apenas tum, 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 ok? Então, o que acontece? Para você ter uma qualidade de som, a impedância de saída do som tem que ser igual à impedância de saída do caixa, porque se isso não acontecer, o som sai distorcido, a voz sai fanha, ou sai com grave muito alto, ou com agudo muito alto também. Isso destrói o som, literalmente. Então, nos equipamentos de som, você precisa fazer o casamento de impedância, tá? Se você pegar um fone de ouvido como esse aqui, tá? E pegar o manualzinho dele que tem lá, ele vai dizer que ele tem uma impedância também, tá? E aí o que acontece? O teu aparelho de celular ou o outro aparelho que você use com o fone de ouvido, para você ter uma qualidade de som boa, as duas impedâncias precisam ser iguais, tá? Para que o som fique bom, tá? Então, é uma outra aplicação e um outro entendimento, tá? Um outro entendimento sobre essa questão de impedância. Um outro exemplo que eu dou, o cabo de antena da TV, você vai observar que antigamente tinha um cabo chato. Quando a TV era analógica, e você tinha aquela antena simples em cima da casa, ou melhor, aquela antena simples em cima da TV, você tinha um cabo chato, um cabo plano. Aquele era um cabo de 300 ohms. Hoje, com as antenas, tanto a parabólica, que acontece muito na região do interior de Pernambuco, onde vocês moram, como também as antenas agora digital, elas utilizam um cabo cilíndrico, um cabo redondo, né? E esse cabo, ele tem uma impedância também, que é uma impedância de 75 ohms, tá? Isso não é à toa, é porque a entrada da TV também tem uma impedância de 75 ohms da antena, estou falando da antena, tá, pessoal? Não estou falando da tomada de 220 volts, não, estou falando da antena. Então, a antena se conecta ali, ó, e você tem que colocar um cabo, um conector de 75 ohms. Quando você precisa pegar um sinal dessa antena e dividir, você coloca um divisor, e o divisor, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que entre 75 ohms de um lado, e depois eu tenho um canal de 75 ohms e outro de 75 ohms. Se isso não acontecer, se você pegar um cabo de antena e simplesmente emendar, tá certo? Você vai ter uma distorção na imagem, perfeito? E aí, por que vai ter uma distorção na imagem? Porque você alterou a impedância do cabo. Mas veja, isso é só para dar um exemplo, tá? Como isso envolve alta frequência e radiofrequência e frequências elevadas, são outros conceitos que são estudados em outros cursos de telecomunicações. Mas o uso do conceito de impedância, né? E sempre que você pensar em impedância, vai pensar em resistor, indutor e capacitor. Sempre. Ok? Respondi sua pergunta, Alexandre? Sim, professor, perfeitamente, viu? Obrigado. Ok, obrigado. Professor. Diga, Aldailson. Eu estava olhando aqui uma placa aqui da geladeira, porque a maioria dos equipamentos eletrônicos tudo vem, né, professor? Com indicador, essas coisas. Vem sim. Vem Aí sim. eu estava olhando aqui a geladeira, ela solicita uma corrente de 0,7 ampere e a potência dela é 96 watts. É isso? A tua geladeira só tem 96 watts? Tua geladeira é econômica. Beleza. Pode completar seu raciocínio. É um isqueiro, viu, professor? Oi? É um isqueiro de econômica. Vou comprar ela. Tem compressor não, é?
Rapaz, é o que eu tô vendo aqui. Só tem 96 e um W. Não é isso? 96 W, interessante, interessante. Deve ser só da lâmpada, de acender a lâmpada. Pode ser de qualquer outro equipamento. Será, rapaz? Bom, mas termine seu raciocínio, Daílson. Mas a lâmpada não pode ser, não, Daí, a lâmpada no máximo 15 watts. Não, então é isso, professor. É o Agora frio. tá ficando mais claro as coisas. Ótimo, perfeito, Tá dando perfeito. para entender mais já. Perfeito, perfeito, meu jovem, perfeito. Paulo Sérgio, você ia falar alguma coisa? Não, tranquilo, professor. Tá falando assim, Ok. acho que deve estar algum erro, né, nessa questão da geladeira aí, né? Tá muito baixo esse valor. Eu achei estranho também. Achei estranho. O valor, Odaílson, o valor tá W ou KWH? Peraí, professor, é porque fica ruim de mostrar a tela aqui, mas eu vou tentar aqui. Vá, pode. Eu vou tirar minha apresentação, você põe a sua. Aí dá para ver? Ó, daí espaço modelo, ano dessa geladeira que a galera corre atrás. É porque tá muito pequeno para mim. Eu tô vendo. Alguém consegue me ajudar a fazer a leitura aí? Tá Tô vendo pequeno, professor. Tá pequeno, não dá para ver, não. Muito pequeno. Tá pequeno ainda? Eu joguei na tela do professor, mas mesmo assim tá tudo embaçado, não dá pra É porque entender não, nada. não tá focando, não tá. Se focar, beleza, dá pra ver. É porque tá desfocando. Não, ele tá com a câmera frontal também, ele não tá com a outra, não. É, com a câmera frontal. Tenta trocar para a câmera traseira? Tenta fazer uma foto. Ah, mas tá usando o celular. Eu tô com o celular, fica difícil. Beleza, beleza. Depois tu tira uma foto, e põe no WhatsApp e a gente conversa na sexta-feira. Perfeito? Aí, professor, tem Professor, esse número que o senhor falou também, 590 QPA. 590 KWH? Não. 590 KPA. É isso. Tá, PA é unidade de medida de pressão, tá? É Pascal. Quilopascal. Talvez ele tenha uma referência aí sobre a pressão ideal de funcionamento do compressor, tá? Mas aí não é minha especialidade, eu não tenho certeza. Mas KPA, com certeza, é quilopascal. Ah, sim, é isso mesmo. Que é unidade de pressão, aí falar nós entendemos aí. Maravilha, Valdenor. Perfeito. Professor, depois eu queria ver com o senhor como é que a pessoa calcula o consumo de um equipamento X, valor em real na conta de energia, entendeu? Tem um pedido, mas precisa ver o valor quilowatt-hora, esses moídos tudo. Tranquilo? Perfeito, tranquilo. Vemos sim. Sem problema. Senhores, boa noite. Boa noite, professor. Só mais uma para poder fechar. Diga. Manda. É meio complicado, cara, querer a pessoa saber. Não estou falando do colega, digo nós aqui, aluno. Saber quanto é que um equipamento vai consumir energia em quilowatts-hora. Porque assim, se for um motor que ele liga e vai direto de peia, é fácil de saber. Mas a maioria das pessoas pergunta assim sobre o ar-condicionado, quanto é que ele consome, dá numa hora, e não é muito fácil de entender, porque o compressor, ele atende um termostato. Se ele atinge temperatura, ele desliga. Ele atinge, ele desliga. Ele atinge, ele desliga. Aí não dá para dizer exatamente uma hora quanto é que ele consome, exatamente. Porque quando faz o teste lá na fábrica, o fabricante bota ele ligado durante uma hora sem desligar, que é para poder saber a potência dele em uma hora. Mas na nossa residência, a gente é driblado, não dá para saber, não. Perfeito, Valdenor. Veja, tem uma tática, Valdenor, que você pode utilizar, tá?
Mas você tem que ter um pouquinho de paciência. Como é que você pode... Oi. Eu acho que essa potência aqui, 96 watts, acho que é a potência resistiva. Bom, como eu falei, tira uma foto, põe uma foto e põe no Professor, ele não está errado não, professor. Eu verificando aqui, tensão é 220, frequência 60 Hz, corrente 0,9, potência 84 watts. Não difere muito da dele aí, não. Perfeito, perfeito. Perfeito, Deusivan. Valeu. Obrigado. Ô, professor. Diga, André. Deixa eu tirar uma dúvida também aqui. Deixa a geladeira para lá. Vamos tomar no geladeira de você. Hoje as dúvidas cresceram. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui, professor. A questão, quando a gente estava tentando achar a potência aparente de um equipamento, que é tensão vezes corrente, né? Isso. Aí o que acontece? Para achar a corrente, no caso do equipamento, seria a tensão dividido pela potência. Não, seria a potência aparente dividido pela tensão. Isso, a potência aparente dividida pela tensão. Isso. No caso, em CV ou em HP, eu teria que transformar em watts também? Não, veja. Potência aparente, a unidade de medida é VA. Ok? Potência aparente, a unidade de medida é VA. É tensão vezes a corrente. Perfeito? Então, se você quiser calcular a corrente, utilizando a potência aparente, você vai ter uma potência aparente e vai dividir pela tensão. No caso, o mais comum, o que nós temos é que, no motor, nós temos a potência em watts, que é a potência de saída. Tá? Potência de saída. E aí nós temos um problema. Por quê? Porque normalmente na placa do motor não fala do rendimento. Não fala do rendimento. Ele fala apenas da potência. Então, o que é que a gente faz? Tem duas formas de você fazer isso. Uma é, para saber a corrente, o ideal é você medir. Tá? É você medir. Por quê? Porque o motor elétrico, a corrente ele pode aumentar ou diminuir de acordo com o esforço que o motor está fazendo. Tá? Então, se você ligar um motor sem carga, né? Por exemplo, uma bomba d'água e ela não está puxando água, ela vai ter um valor de corrente um pouquinho menor. Se ela está puxando água, ela vai ter um pouco mais de uma corrente um pouco maior. Tá? Então, essa corrente vai variar. Então, sempre que a gente está em campo, a melhor solução é medir a corrente. Tá? Medir a corrente com um alicate amperímetro. Tá? E não calcular. Agora, se eu precisar calcular, eu vou fazer algumas estimativas. Tá? Eu vou, por exemplo, se a potência está lá em watts, eu vou pegar e vou dizer, eu acho que esse motor deve ter um rendimento de 80%. Eu vou ter que fazer essa estimativa. Porque para que eu possa calcular a corrente, eu vou precisar pegar a potência, tá? A potência, e dividir pela corrente, pela tensão e pelo rendimento, para eu poder achar a corrente real. Só que o rendimento não está na placa. Ok? Ok. E se pegar uma bomba de vácuo, essas bichas trabalham no limite. A bicha é pesada, viu? Bomba de vácuo. Perfeito. Com certeza. Olha, só para a gente fechar, eu comecei a falar sobre o pulo do gato para você medir o consumo de um equipamento, e já começo dizendo, você precisa ter paciência, tá? O que é que você pode fazer para ter uma ideia do consumo do seu equipamento? Calcular é difícil porque, conforme o amigo falou, um aparelho de ar-condicionado, uma geladeira, ele liga, desliga, em função do uso, tá? Então, se você tem um ambiente devidamente adequado, um aparelho de ar-condicionado, ele vai ligar e desligar menos, ou seja, ele vai gastar menos energia. Se você tem um quarto que tem muitas frestas embaixo da porta, na janela, tal, ele vai sair muito ar e vai gastar mais energia, vai passar mais tempo ligado. Mas onde é que eu quero chegar? O nosso medidor de energia que a gente tem na nossa casa, ele é um equipamento que pode ser usado para medir. Mas, repito, você precisa ter paciência. O que é que eu posso fazer? Se for possível, tá? Eu desligo todos os equipamentos da minha casa,
Veja o que eu estou dizendo. Eu vou desligar todos os equipamentos da minha casa. Vou tirar da tomada geladeira, televisão, desligar todas as lâmpadas e vou deixar somente o meu aparelho de ar-condicionado. Tá? E aí onde é que vem o outro detalhe? Se você olhar para o seu medidor de energia, ele vai dizer assim, ele tem um LED que fica piscando. Tá? Ele tem um LED que fica piscando. Tá? Esse LED piscando, lá no frontal do medidor, ele vai dizer assim, cada pulso vale, por exemplo, aí eu vou chutar aqui, que eu não lembro de qual, tá? Mas cada vez que o LED acende e apaga, ele diz que ele dá, sei lá, 0,5 watt-hora, tá? Então, o que acontece? Se eu desliguei todos os equipamentos da minha casa, liguei só o aparelho de ar-condicionado, tá? Aí deixo só o aparelho de ar-condicionado funcionar. Aí vou lá para frente do medidor, tá? E anoto os pulsos por um determinado período. 10 minutos, 20 minutos, ou até 1 hora. Vai depender da paciência de vocês, tá? E aí, o que acontece? Deixa eu fechar meu raciocínio. Aí você entra. Então, o que acontece? Você vai lá e vai dizer, por exemplo, que passou 30 minutos e o LED acendeu e apagou, sei lá, 100 vezes. Então, você vai pegar, no medidor, está dizendo assim, cada pulso vale 0,5 watts. Então, se ele acendeu 100 vezes, 100 vezes 0,5 deu 50 watt-hora. Aí você tem o valor do consumo em meia hora. Tá? Então, o teu medidor pode ser utilizado como esse recurso, mas você precisa desligar tudo e, com muita paciência, ficar lá contando. 1 pulso, 2 pulsos, 3 pulsos. Observem que eu preciso desligar tudo, até porque, à noite, por exemplo, quando está tudo ligado, você vai olhar para o LED e o LED não pisca. Por que o LED não pisca? Ele está piscando tão rápido que você não consegue perceber, mas ele continua piscando. E, no caso, quando eu tiro os equipamentos e deixo só um funcionando, se a potência dele não for tão alta, ele vai piscar devagar e você vai notar 1 pulso, 2 pulsos, 3 pulsos. Número de pulsos que der, naquele intervalo de tempo, multiplica pela constante que está no medidor e você vai achar o consumo naquele período. Ô, Dailson, pode falar agora? Não, professor, só que a aula ia ficar muito longa. Que tá gravando ainda. Ah, tá gravando sim. Eu vou tirar a gravação aqui, tá certo? E vamos encerrar a aula de hoje, tá certo? Agradecendo a vocês pelas perguntas, agradecendo pela participação. Isso é extremamente importante.